Bom dia, Colombo, Elisa, Luciana e a todos que nos assistem. Exatamente, enquanto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumpre a quarentena lá em Nova York, depois de ter a Covid-19 diagnosticada durante visita à Assembleia Geral da ONU, o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, assume o Ministério da Saúde por esse período e a gente vai conversar agora sobre esse passo para trás, nessa retomada na relação da vacinação dos adolescentes sem comorbidades, né? Secretário, você falava aqui antes da gente entrar ao vivo que 2 estudos foram considerados, um inclusive em parceria com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde, para que essa vacinação fosse retomada. Então, queria que o senhor explicasse como que isso foi avaliado em relação à morte daquele adolescente que acabou tomando a vacina da Pfizer. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. De fato, foram algumas iniciativas, Carla, que foram adotadas pelo Ministério. No dia 15 de setembro, adotou-se de forma cautelar a suspensão da imunização desse grupo, os adolescentes sem comorbidade. Então, dispararam-se várias frentes de estudos. Então, uma frente de estudos com o nosso Centro de Vigilância, em parceria com o Centro de Vigilância Estadual do Estado de São Paulo. Tivemos uma força-tarefa montada a pedido do ministro Queiroga, com o Ministério da Saúde, o PNO e o PNI e a Anvisa. Fomos em loco para poder buscar dados primários, para poder entender direitinho e analisar os dados. Tivemos uma iniciativa internacional, a OPAS, junto com a OMS e outros representantes também analisaram o caso e pedimos também um relatório para o laboratório. Importante dizer que essas 4 iniciativas, Carla, todas elas apontaram entre a inexistência de nexo entre a causa do óbito e a vacina. Alguns deles apontam sim um nexo temporal, que a gente chama. Então, de fato, teve a vacina e alguns dias depois houve o óbito da adolescente. Mas nenhum deles apontou, então, um nexo de causa, apontando como uma das causas do óbito a vacina. Por essa razão, o Ministério, então, entendeu que deveria ser suspensa a medida cautelar de não imunizar esse grupo. Então, ontem foi anunciado, subimos uma nota técnica muito robusta com todos os elementos que dão, assim, atestam a segurança da vacina e mostram que os benefícios da vacinação desse grupo superam os eventuais riscos de evento adverso da vacina. Secretário, eu, Rafael, aqui do estúdio, eu queria perguntar ao senhor se o remédio não foi excessivo nesse caso, porque desde o princípio, quando surgiu a morte dessa adolescente em São Bernardo do Campo, no ABC, a Secretaria da Saúde de São Paulo já dizia que a investigação estava em andamento, mas que não haviam indícios de nexo entre a vacinação e a morte dessa adolescente que tinha uma doença autoimune. Não há casos semelhantes na literatura mundial, em outros países que também estão utilizando a vacina da Pfizer para imunizar pessoas nessa faixa etária. O senhor acha que o remédio foi amargo demais, embora toda morte tenha de ser avaliada, investigada? Não foi um remédio duro demais que pode, por exemplo, disseminar insegurança entre os pais de adolescentes, secretário? Acho que o evento adverso que foi atestado, o óbito, ele é evento grave, né? E por razão desse evento grave, de forma cautelar, tomou-se essa medida. Essa mesma medida, é importante reforçar, ela foi adotada também quando houve o óbito de uma gestante. Não sei se vocês se recordam, mas há alguns meses atrás também teve um óbito de uma gestante, onde de forma cautelar o Ministério resolveu então suspender a imunização desse grupo até que a gente tivesse mais segurança. É importante dizer que é tudo muito novo, a vacina foi desenvolvida num curto espaço de tempo, então os efeitos adversos ainda estão sendo estudados. De toda forma, foi uma medida cautelar que foi adotada num grupo onde o risco de contaminação e o risco de óbito ele é menor, a literatura já aponta isso. Então, ao longo desses 6, 7 dias, onde o Ministério estudou a fundo para que a gente pudesse ter toda a segurança de que não houve uma relação causal entre a vacina e o óbito, foi necessário para que a gente pudesse dar a segurança necessária para que todos os pais levem seus filhos, quando chegar o momento, para se imunizar. É importante destacar que a recomendação do Ministério é que se priorize a imunização dos adolescentes com comorbidade, que se priorize a redução do intervalo de vacinas daqueles adultos que já tomaram a primeira dose e que se priorizem o reforço daqueles idosos que já tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. E aí, então, passado esses grupos, aí sim a gente avance na imunização dos adolescentes sem comorbidade.
Secretário, Luciana falando aqui do estúdio, queria continuar nessa seara aí do prejuízo, pelo menos psicológico, para os pais de adolescentes. Quando aconteceu, como o senhor disse, a vacinação, a interrupção desse evento por conta da gestante, também criou-se uma insegurança. E agora o sentimento é de insegurança para pais de adolescentes. Já havia uma dificuldade muito grande dos adolescentes se vacinarem. Lá em São Paulo, um exemplo disso, eles não estavam indo, mais por conta de não ter a companhia, né? Precisa ir com o maior de idade. O Ministério emitiu, como o senhor disse, uma nota técnica robusta, mas a população não entende nota técnica robusta. O que o Ministério pretende fazer agora? Algum tipo de campanha para incentivar a vacinação dos adolescentes? Eu acho que essas iniciativas de conversar com a imprensa, fazer coletivas, a gente vai reforçar a comunicação ao longo dessa semana, sempre nesse sentido, para testar a segurança da vacina. A vacina ela é aprovada e certificada pela Anvisa. Alguns países do mundo já avançam na imunização desses adolescentes, então a gente reforça a mensagem de que a vacina sim é segura e a gente orienta que todos os pais, caso chegue a época, levem seus filhos para que se imunizem, porque só com a imunização de toda a população brasileira a gente consegue ter isso na diminuição e, quem sabe, na eliminação rápida dessa pandemia. Então, essa é a mensagem. O Ministério, ao longo dessa semana, vai reforçar essa comunicação. É importante dizer que a medida cautelar ela foi necessária para que a gente pudesse ter toda a segurança possível. E agora a estratégia é, em parceria com a imprensa, em parceria com a assessoria de comunicação do Ministério, divulgar e reforçar a importância e a segurança da vacina para os adolescentes. Secretário, uma outra pergunta. Ficou uma relação um pouco Quer falar? Não, pode ir, cara. Vai você. Tá. Não, então, depois a gente passa a bola. Ficou uma relação um pouco turbulenta com os estados. Muitos governadores vieram a público falando que não iam seguir a recomendação de parar com essa vacinação de adolescentes sem comorbidades, né? Então, mantiveram o calendário normal que já estava previsto, mesmo com aquela orientação anterior de parar com essa vacinação durante esse período, né, em que os resultados estavam vindo à tona. Como é que está essa comunicação com os estados agora? A gente sabe que o Ministério da Saúde dá recomendações, mas não pode obrigar os governadores a tomar medidas, né? Mas queria saber como que está essa articulação com os estados, se essa relação ficou prejudicada ou se o diálogo está mantido. O diálogo sempre foi aberto, Carla, sempre foi um diálogo muito franco. A gente conversa aqui quase que diariamente com os secretários de saúde dos estados, os secretários de saúde dos municípios, e quando não possível conversar diretamente com os secretários, a gente sempre conversa com os conselhos que representam os estados. Então, o Conselho dos Secretários Estaduais, o CONAS, o Conselho dos Secretários Municipais, o CONASEMS, estão sempre presentes aqui no Ministério. Algumas divergências elas podem acontecer de entendimento, mas eu acho que isso é natural, faz parte do processo. O importante é que o diálogo seja sempre franco, aberto e constante. E isso acontece, né? Então, para retomar a vacinação, a gente fortaleceu o diálogo com o Conselho dos Secretários Estaduais, o CONAS, fortalecemos o diálogo com o CONASEMS e, enfim, o diálogo sempre foi aberto e sempre continuará aberto com todos os estados e municípios. Secretário, duas perguntinhas rápidas para encerrar. Nós estamos usando a Pfizer preferencialmente como terceira dose para idosos. Para quem tomou a primeira dose da Pfizer, claro, às vezes substituindo a segunda dose da AstraZeneca, como está acontecendo em São Paulo, por exemplo, e só a Pfizer pode ser usada para vacinar adolescente. Vai ter Pfizer para vacinar essa gente toda? E a segunda, o senhor já conversou hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga? Qual é o estado de saúde dele? Sim, vai ter Pfizer. O Ministério da Saúde tem um contrato, dois contratos, né, que totalizam 200 milhões de doses a serem entregues esse ano pela laboratório Pfizer, e é um quantitativo suficiente para que a gente avance em todos esses grupos, sim. Então, eu queria passar essa mensagem e tranquilizar a população de que todas as estratégias adotadas pelo Ministério e recomendadas pelos Ministérios têm, sim, respaldo em quantitativo de doses a serem distribuídas. Conversei com o ministro, tenho conversado com o ministro diariamente, conversei com ele ontem às 11 horas da noite, estava bem, esteve febril ao longo do dia, mas no final da noite já estava bem. Hoje mandei uma mensagem, ainda não tive resposta, deve estar descansando, mas estamos aqui na torcida para a rápida recuperação do ministro e na torcida para que em breve ele esteja aqui de volta e comandando o Ministério muito bem, como sempre fez. É isso então, queria agradecer ao secretário executivo do Ministério da Saúde e a Carla Bride também. Secretário, muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor.